Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta as pessoas que levam crianças a Jesus. Levam crianças a Jesus para que Jesus impusesse as mãos sobre elas, para que Jesus rezasse sobre elas. O que fazem os discípulos? Os discípulos repreendiam as pessoas. Talvez repreendesse as pessoas porque Jesus estava cansado. Talvez repreendesse as pessoas porque eram tantas pessoas que levavam as crianças até Jesus. Os discípulos as repreendiam. Qual é a atitude de Jesus? Qual é a atitude de Jesus diante dessa repreensão dos discípulos? Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Amados e amadas de Deus, aqui a imagem da criança, a criança que significa o frágil, a criança que significava naquele tempo aquela que não tinha nem condições de, diante da lei de Moisés, ser tida como sujeito da lei, que era tido como de menor idade, a criança que trazia em si esse símbolo de fragilidade, a criança que trazia em si, de certa forma, esse símbolo de incapacidade, a criança que trazia em si esse símbolo de pequenez. E qual é a atitude de Jesus? Jesus acolhe as crianças e Jesus diz: porque delas é o reino dos céus. Quer dizer, Jesus mostra que o reino dos céus é delas. Claro que aqui há uma imagem, a imagem da pequenez, a imagem da simplicidade, a imagem da impotência. No fundo, Jesus quer dizer isso. A imagem da criança aqui significa mais, significa um caminho do reino de Deus. A imagem da criança significa atitudes que as pessoas devem assumir para entrar no reino de Deus, para estarem na dinâmica do reino de Deus. Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Quer dizer, claro que o reino dos céus é das crianças, mas o reino de Deus também, Jesus vai dizer em outros momentos do Evangelho, é daqueles que se fazem como criança. É preciso se tornar como criança para entrar no reino de Deus. É preciso ter a simplicidade, é preciso ter abertura de coração, é preciso se sentir pequeno, humilde, como as crianças. O Evangelho diz: e depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu. Jesus impõe as mãos sobre as crianças, Jesus reza sobre as crianças, depois Jesus partiu. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a termos diante de nós a imagem da simplicidade da criança, a imagem da liberdade da criança, a imagem da pequenez que naquele tempo a criança significava. Que esta imagem nos ajude também a irmos nos tornando mais discípulos do reino de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.